Família, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do nosso canal. Mais um momento espetacular na presença de Deus, que a gente pode se derramar, pedir para Ele estar perto de nós, para que Ele possa fazer sim a vontade dEle na nossa vida. É um momento onde a gente está aqui para glorificar o nome de Deus, procurando Ele nas Escrituras, onde Ele escreveu a sua carta de amor e a gente faz um esforço de aprender, se dedicar, se nutrir com essa palavra. Então, se você já está acompanhando o canal, se você já está fazendo o estudo, você coloca aí, tamo junto, para que a gente aumente esse movimento, né? Porque a plataforma, ela entende o engajamento de acordo com a nossa interação. Então, se esse estudo faz sentido para você, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que você gostaria de levar essa palavra, né? É muito bacana que a gente possa levar para outras pessoas o reino de Deus também, né? Para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa receber essa bênção, né? Porque estar perto de Deus é uma bênção maravilhosa, né? Poder conhecer mais sobre Ele, entender quem Ele é, como é que é o comportamento dele, como a gente viu, né? Nos capítulos anteriores a gente pôde perceber como é o comportamento de Deus, como é o comportamento de Jesus e principalmente como é o reino dos céus, né? Então, Jesus, por meio de parábolas, acabou ensinando várias coisas que a gente pôde conectar e ter uma compreensão do reino dos céus, né? Ele disse que o reino dos céus é como um tesouro no campo que um homem encontra e logo vende tudo que tem para comprar aquele terreno e cultivar aquele tesouro, né? Então que a gente faça isso na nossa vida, sabe? Que a gente possa comprar esse terreno, comprar esse espaço com Deus para que a gente possa fazer sim a boa obra dele, né? E a boa obra como é que a gente faz? Pregando o evangelho para nós primeiro, né? Então, toda vez que eu estou aqui compartilhando essa palavra com vocês, é para que eu possa também me ver, que eu possa olhar como é que eu estou falando, como que é a minha desenvoltura, porque de certa forma, a oratória é uma habilidade que eu preciso desenvolver, tanto na área pessoal quanto profissional, para que eu possa melhorar as minhas relações com as pessoas. Então, vir aqui, enfrentar esse medo, desafiar isso constantemente, para que eu possa ser edificado e nutrido com essa palavra e me transformar numa pessoa melhor. Esse é meu intento. E da mesma forma, eu compartilho com vocês para que vocês também tenham esse gancho, né? Que é de conhecer a palavra, entender que ela tem promessas, que ela tem coisas que vão mexer sim com a nossa vida e principalmente ela tem regras que a gente precisa nos adequar para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Então, acreditar em Deus, perceber que Deus existe, não é uma libertinagem que a gente faz tudo o que a gente quer. A gente tem que saber que nós abrimos mão das coisas que nós queremos para poder fazer o que Deus quer, né? Porque é como está dizendo a palavra, né? Qualquer um que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Então a gente tem que ter essa clareza, né? De que para seguir a Deus, a gente tem que tomar a nossa cruz. E a nossa cruz muitas vezes é abrir mão daquilo que não faz sentido para Deus. Então, como já é de costume, toda vez que a gente vai fazer uma leitura, a gente pede o Espírito Santo de Deus que esteja presente. Por quê? Porque quando a gente lê um livro físico, como qualquer livro, a gente não tem o melhor entendimento possível dele, né? Para que a gente tenha esse melhor entendimento, a gente tem que comunicar através desse conteúdo, a gente tem que interagir com ele. Então, esse movimento que a gente faz é um movimento de interação, onde o Espírito vem até nós, coloca em nós a palavra e a partir dessa palavra plantada no nosso coração, a gente tome decisões de acordo com agradar a vontade de Deus. Então lembra que a gente tira todas as distrações, deixa tudo no silencioso, esquece tudo que você estava fazendo, foca aqui e agora, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento disso. E sabendo que nesse final de semana existe um alerta iminente de uma tempestade, Pai, por favor, derrama teu Espírito sobre a terra, Pai. Protege as pessoas,
Protege todas elas com teu amor maravilhoso, Pai. Ajude-nos a reconhecer que no Senhor há amparo e que no Senhor há um renovo. No Senhor temos entendimento e é no Senhor que nós temos a vida eterna. Como a palavra diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que Jesus disse. Então nós queremos usar sim Jesus como nosso intercessor. Queremos pedir para que o Senhor Jesus derrame sobre nós agora a sua glória, Pai. A glória de entendimento, de renovação e de esperança. Que o Senhor possa proteger as pessoas que estão dentro e fora de casa. Senhor, protege ainda mais aquelas pessoas que nem casa têm, Pai. Que nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas muitos têm o amparo da família, muitos têm o amparo dos amigos, mas muitos não têm amparo de ninguém. E é por essas pessoas que nós devemos nos levantar em oração, Pai. Ajude-nos a multiplicar os talentos que o Senhor já nos deu para que a gente possa conectar com essas pessoas e que a gente possa contribuir cada vez mais de forma intencional para a construção do Teu reino na terra. Nós queremos Te pedir isso em Teu nome porque nós sabemos, Pai, se fosse por mim ou se fosse por esse irmão, não seríamos capazes. Mas, com o poder do Teu nome, Jesus Cristo, é com esse poder que nós nos achegamos agora em oração, para receber de Ti algo que só pode ser entregue por Ti. Então vamos à nossa leitura no capítulo 17, que começa assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu eles em particular a um alto monte. Gente, olha isso aqui é legal, hein? Essa passagem aqui é muito legal. Então aqui, 6 dias depois, ele tirou os discípulos para ir com ele, Pedro, Tiago e João. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha que forte esse 17, 1 e 2 aqui. Ele mostra, né, essa glória de Deus. A glória escondida que até então não estava presente e manifesta, mas aqui eles tiveram essa oportunidade. Então Deus conduziu eles a um alto monte para que ele pudesse revelar para eles as coisas maravilhosas que ele hei de revelar, né? O 3 diz assim: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, escuta-o. Olha que lindo, irmãos. Imagina a gente ouvindo do céu uma voz dizendo: Esse é meu filho amado. Olha que bênção, né? Porque Jesus é o primogênito, mas o primogênito de muitos irmãos. Então a gente pode pedir essa bênção para Deus, né? Se sentir amado, se sentir bem-quisto, porque Ele pode fazer isso por nós. O 6 diz assim: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então olha que legal, né? Ele falou, não conta isso para ninguém, mas até o Filho do Homem ser ressuscitado. Até lá isso é um segredo nosso. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias vem primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos
que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, olha que loucura, né? Porque ali a gente tem agora um conflito, né? Por quê? Porque ele está dizendo o quê? Elias já veio. E o pessoal não deu moral. Fizeram tudo o que quiseram com ele. E o que ele está falando? Assim farão também padecer o filho do homem. O 13. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: olha isso aqui. Isso aqui também é muito forte, a gente ler esse 14 e refrisar isso, porque não é a primeira pessoa, né? E olha que legal. O que aconteceu com os discípulos quando eles viram o rosto de Jesus resplandecendo como o sol? Eles ficaram com medo e se ajoelharam, se prostraram com os rostos em terra. E olha o que diz o 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Essa é a grande sacada que a gente tem que ter. A gente tem que se pôr de joelhos diante de Deus e não de mais ninguém. É diante de Deus que a gente tem que fazer esse movimento. O 15 diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-os teus discípulos e não puderam curá-lo. Olha que forte isso aqui no 16, né? Deus deu aos discípulos autoridade para que eles pudessem ensinar, expulsar demônios, fazer uma série de coisas que são frutos do Espírito Santo. Certo? Certo, mas o que diz aqui, ó? O 16, e trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. Então, mesmo com a autoridade que Jesus tinha dado, eles não conseguiram curar. Por quê? Olha o que Jesus respondendo: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemo-no aqui. Olha que legal, né? É isso que Deus quer que a gente faça. A gente tem que acreditar e a gente tem que fazer acontecer, ao invés de esperar o tempo certo das coisas, que é o que a palavra está dizendo. E que a gente tem que ter isso em compreensão máxima, que uma geração incrédula não tem acesso às bênçãos de Deus. Só tem acesso quem tem fé. A fé é a verdadeira moeda de troca, que você vai entregar para Deus e Deus vai entregar o que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. Precisa para que você evolua, para que você cresça e possa se conectar mais com Deus. O 18 diz assim: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Olha a pergunta que os discípulos fizeram para ele, né? Tá, mas por que nós não podemos expulsá-los? Que é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. E o que Jesus disse no 20, né? Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte, passa para colar, e há de passar. Então, olha que loucura, né? E nada vos será impossível. Nossa, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. O 20, parte B, nossa. O 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então o que Deus está falando aqui?
que a geração incrédula é a que não aprendeu a confiar nele, né? Porque quando a gente confia em Deus, a gente dá uma palavra e as coisas acontecem. Então a gente tem que estar ciente desse movimento, né? O 22 diz assim. E o 21 reforçando, né? Ele fala: não se expulse esse demônio, a não ser por meio de oração, intercessão, que foi o que Jesus fez, né? O 22 diz assim: ora, achegando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, que os cobravam as dracmas, e disseram: vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. Estudando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra o 25 diz assim, ó. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou censo, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um éster. E toma-o e dá-mo por mim e por ti. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é sair da jaula, cara. Até entrei em choque na leitura ali. Tem uma hora que... Porque isso aqui, o que Deus está falando é o seguinte, ó. Nós já sabemos o que a palavra está dizendo ali, né? Quando eles pediram para que, ao atravessar, Pedro e Jesus pagassem o preço da travessia, eles questionaram Jesus se era lícito pagar essa travessia. Porque se Deus criou todas as coisas, como nós podemos cobrar por algo que a gente faz? Então essa foi a grande pergunta. Mas o que Jesus falou? Ó, de quem cobram os reis da terra os tributos do censo? Dos seus filhos ou dos alheios? São dos filhos. Ou seja, daqueles que pertencem àquele lugar. Mas, para que não escandalizemos, vai, lança ao mar o anzol e tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um éster. E toma-o e dá por mim e por ti. Gente, quando você vive uma experiência com Deus, é exatamente isso aqui que faz a gente acreditar que a gente pode ser uma pessoa melhor. Sabe? Porque aqui Deus está falando: ei, se precisar tirar dinheiro, eu tiro dinheiro da boca do peixe. Mas nós vamos fazer essa travessia. Nós vamos atravessar isso aí, o pau vai torar. E nós vamos atrás dessa batalha. Por quê? Cada vez que a gente se aproxima mais da palavra, a gente está mais perto de Deus. E que a gente possa fazer isso de bom coração, que a gente possa louvar Ele por essas oportunidades. Porque realmente é uma oportunidade de vida, né? A gente, vivendo do jeito que a gente vive no mundo, a gente não tem uma esperança de uma vida melhor, além daquela que está ao nosso alcance. Mas quando a gente entende que Deus existe e que Ele tem uma vida maravilhosa para nós, a gente tem que entender que nós temos que tomar isso, temos que ir atrás disso. E para isso a gente faz esse movimento. Então, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer. Deixa o joinha, deixa o comentário aí, né? Ó, o texto que eu vou citar é Mateus. E agora?
Eu vou ficar com o 27. Porque é um milagre, né? Dá pra considerar que isso é um milagre? Dá. Por quê? Porque o peixe estava com a moeda dentro da boca, que era o dinheiro suficiente para pagar a passagem dos dois. Será que isso é por acaso? Será que isso é coincidência? Esse que é o ponto, né? Então, o meu versículo vai ser o 27. Se você tem algum que faz sentido para você, eu te convido a deixar aí nos comentários, incentiva essa busca, coloca aí hands-on, né? Mãos à obra. Vamos colocar a mão na massa aí para poder fazer um bom estudo, uma apreciação cada vez melhor do Espírito Santo. E eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, por acompanhar essa jornada, e quero te falar também que tu não está sozinho. Quero te encorajar e dizer, eu estou aqui, vem comigo, vamos junto. Vamos trilhar esse caminho na direção de Deus, e eu tenho certeza que a partir do momento que você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, certamente você pode colocar nos comentários também e a gente pode estudar essa possibilidade para a gente evoluir cada vez mais a maneira como a gente encara isso. Porque, como eu falei, né? A gente está aqui fazendo uma via de mão dupla. Então, tem uma parte de mim que vai até aí você agora para você estar recebendo esse vídeo e tem uma parte que vem de você até mim ou, de certa forma, para Deus. Porque quando você está interagindo com esse conteúdo, você está fazendo essa mensagem chegar para mais pessoas. Mas, principalmente, você está interagindo com esse conteúdo e você vai ter o contato disso. Você vai ser notificado quando virem novos vídeos, quando virem novos estudos e, principalmente, como eu falo, né? Que esse estudo que eu faço aqui não seja o que você faz única e exclusivamente. Que esse estudo seja nosso, para a gente fazer junto, sabe? Mas que você tenha, sim, o seu estudo pessoal e que ele te leve longe, na direção de Deus, porque é isso que a gente precisa fazer. Então eu quero te agradecer mais uma vez se você ficou até aqui. Vou ficando por aqui. Eu desejo a você que você seja extremamente abençoado, muito mais do que você é capaz de entender. Que a bênção seja capaz de transbordar na sua vida, para que você possa usar isso ao seu favor e colocar cada vez mais o coração perto de Deus, que é o único lugar que a gente tem salvação e segurança. Através dele, do amor dele, a gente tem uma promessa de viver num tempo futuro com ele. Mas que para isso a gente tem que plantar no presente. Então, eu vou indo nessa que hoje eu plantei uma sementinha, amanhã tem mais. Tamo junto e fui!